Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas lições bíblicas. Estamos estudando a revista O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E chegamos na lição de número 5, a data de 31 de outubro de 2021, dia da Reforma Protestante, né? E nossa lição tem o tema aí de Jesus Cristo, este o crucificado, a mensagem do apóstolo. Então vamos estar aí estudando a respeito da centralização da mensagem de Paulo. E a nossa lição, ela tem um texto áureo que se encontra em 1 Coríntios 1, verso 23, que diz o seguinte: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então nós podemos ver aqui que o que Paulo pregava era Cristo crucificado e que era escândalo para os judeus e que também era loucura para os gregos. Então nós já observamos quanto era difícil Paulo pregar Cristo, o crucificado, aonde eles tinham essa imagem do crucificado, que para um era escândalo e para outros era loucura. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz e a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Essa é a nossa verdade prática, né, que diz que o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz. E não pode ser diferente, né? Toda a mensagem do Evangelho, né, partiu ali tendo a cruz do Calvário como o centro, né? Jesus Cristo na cruz é o centro de todas as mensagens, né? A mensagem que traz os benefícios da salvação. Ela partiu e foi concretizada lá na cruz do Calvário. A nossa lição tem uma leitura em classe que se encontra em 1 Coríntios 1, do 18 ao 25, e 2, do versículo 1 ao 5. Nós temos também um objetivo geral, ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. Glória a Deus. Antes de decorrermos na lição, vamos fazer oração, pedir para o Pai do Céu que nos dê entendimento e que abra nossas mentes, que nós possamos entender todo o propósito desta lição, todo o propósito da mensagem que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, estamos gratos, meu Deus, por mais uma vez podermos estarmos aqui, Senhor, para aprendermos junto, meu Pai, com a Tua palavra, Senhor. Abra nossas mentes, nos dá entendimento, assim não só a mim, Senhor, mas todos os ouvintes, meu Deus, que o Senhor abra vossas mentes e dê entendimento, meu Deus, para que possamos, meu Pai, a cada dia nos aprofundar em conhecimento da Tua palavra, em conhecimento do Cristo crucificado, o qual, meu Pai, concretizou todas as bênçãos da salvação lá na cruz do Calvário. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos desde já, em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu vou aqui ler parte da introdução, que diz o seguinte: Paulo descobriu a verdadeira sabedoria de Cristo, o crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. O Cristo crucificado era o Salvador, prometido nas profecias dos antigos profetas
de Israel. Assim, o crucificado foi a sua mensagem central. E aqui nós podemos observar que Paulo, entendeu que lá na cruz do Calvário, o crucificado era o Messias anunciado pelos profetas, pelo Antigo Testamento, o qual ele também tinha conhecimento e foi ensinado a respeito que havia um Messias e havia de vir, e quando veio eles não o conheceram. Todavia foi anunciado, mas quando esse Messias chega, ele foi rejeitado, como está lá no texto áureo, foi loucuras para um, e para outros foram escândalo. Então nós percebemos que não foi recebido, porque eles esperavam algo diferente do que nosso Senhor Jesus veio se apresentando. E desta forma ele foi zombado e rejeitado por maior parte. Mas Paulo, mais tarde, ele consegue enxergar. É o que a introdução nos diz, que Paulo consegue enxergar, que o que foi crucificado realmente era o Messias. E ele entendeu todo o propósito da morte do nosso Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. E nós vamos decorrer nessa lição e vamos entender alguns pontos, que nos leva a entender o que Paulo e como Paulo conseguiu enxergar esta grandeza. A nossa lição ela é de 3 tópicos, seguido de 3 subtópicos. E o primeiro tópico da nossa lição fala o seguinte: a centralidade da pregação de Paulo. A centralidade da pregação de Paulo. O ministério de pregação e o Cristo crucificado. Da metade para o final desse subtópico fala: embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo. Gálatas 1, verso 12. Nós podemos ler essa passagem para entendermos melhor, onde Paulo recebe esta orientação, do próprio Cristo. Por isto, Paulo prega, o Cristo crucificado. A mensagem de Paulo é a mensagem o qual ele recebeu de Cristo, em visões e vozes. E Paulo, assim, ele obedece e prega aquilo que ele ouviu e o que ele viu da parte de Cristo. Gálatas 1, verso 12, diz o seguinte: porque não o recebi de homens algum, nem fui ensinado nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Então Paulo aqui nos revela em Gálatas, que o que ele aprendeu foi do próprio Jesus, Foi o próprio Cristo que orientou a Paulo sobre as ministrações do Evangelho, e tudo que Paulo fazia, ele fazia com ousadia, fazia com autoridade, fazia com poder, porque ele tinha recebido diretamente do próprio Jesus. Por intermédio deste ministério, judeus e gregos, por orgulho de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Por isso, judeus e gregos são chamados por Deus para ver o crucificado, o único meio de salvação e de verdade e sabedoria. 1 Coríntios 1, verso 24. Os poucos que criam na mensagem, os poucos que se convertiam, eles entendiam o propósito ao qual Paulo explicava, porque Paulo explicava e buscava a passar para estas pessoas que Cristo tinha sido aquele que foi morto lá na cruz do Calvário.
né? E assim, os que criam entendiam o propósito lá da cruz do Calvário. Nós vamos ver que a mensagem de Paulo era uma mensagem simples, mas era uma mensagem cheia do poder de Deus. Era uma mensagem onde ele pregava com ousadia, ele pregava e tinha confirmação da parte de Deus para aquilo que ele estava falando, porque ele estava falando não da parte dele, não da parte de homens, mas estava falando da parte de Cristo. Ele estava revelando aquilo que aconteceu lá na cruz do Calvário, que era, né, o que desde o Antigo Testamento apontava, que era o Cristo, o Salvador, que viria, né, e trazia boas novas para resgatar a muitos. E muitos não entenderam, e Paulo procurava explicar e fazer que as pessoas compreendessem que ele era o Messias, que havia de vir e veio, né? E assim foi morto lá na cruz do Calvário. Como que Paulo tinha tanta ousadia para pregar, né, e fazer essas pessoas que tinham esse entendimento que a morte de Cristo lá na cruz do Calvário era loucura, era escândalo. Então Paulo tinha que ter muito ousadia, muito, né, poder da parte de Deus nas suas palavras, para que essas pessoas entendessem. E eu, buscando, eu encontrei algo que nos revela que Paulo, por 6 vezes, ele teve grandes experiências com Deus. E para ele, o homem que morreu na cruz do Calvário era o Messias encarnado. Por isso, Paulo era ousado, porque ele entendeu isso. E por 6 vezes, ele teve revelações extraordinárias da parte de Deus. Algumas referências, se eu não vou ler, mas vou deixar para que vocês possam ler e ver essas referências, e lá está contidas essas revelações, estes atos, esses acontecimentos, que Paulo entendeu e compreendeu, e por isso Paulo tinha tanta ousadia e tanto poder da parte de Deus. Em Atos 9, 3 ao 6, Atos 18, 9 e 10, Atos 22, 17 e 18, Atos 23, 11 e Atos 27, 23 a 24. E 2 Coríntios 12, 1, verso 4. 4 vezes Paulo ouviu Jesus. Então 4 vezes Paulo ouviu o próprio Jesus falar com ele. Ele ouviu Jesus. E uma vez ele ouviu os anjos. Uma vez o anjo o falou. Uma vez foi ao 3º céu, sem contar a experiência que ele tinha com a voz do Espírito Santo. Em Atos 16, 6, verso 7, Atos 20, 23, 1 Timóteo 4, verso 1. Deus era com Paulo e por isso ele anunciava as bênçãos da salvação concretizada na cruz. Então nós entendemos que Paulo teve grandes experiências. E essas são as referências que mostram essas experiências, a qual Paulo teve, né, que é inegável, não dá para discordar, né, porque Paulo teve grandes experiências diretamente do próprio Deus para com ele. Então Paulo era convicto, né, da morte de Jesus lá na cruz do Calvário, que ele era o Messias e que grandes bênçãos, todas as bênçãos do plano da salvação se concretizaram lá na cruz do Calvário. Então é bom frisar isso, que todas as bênçãos do plano da salvação foi concretizada lá na cruz do Calvário. Então não há bênção vinda de Deus
se nós não entendemos o plano da salvação, se nós não temos o Cristo crucificado como Senhor e Salvador das nossas vidas, porque todas foram concretizadas lá. Se nós não compreender o propósito da cruz do Calvário, nós não vamos compreender que o que o Senhor conquistou para nós é poderoso, é profundo para nossas vidas. Glória a Deus. E aqui o segundo, a palavra da cruz é loucura, e a loucura da pregação. Esse segundo subtópico ele está um pouco atrelado ao terceiro subtópico, que é para os judeus e para o grego. Então o assunto é um só. E nós vamos compreender, da metade para frente, fala o seguinte: havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Então nós entendemos que naquela época havia uma mentalidade que a mensagem da cruz era uma afronta tanto aos religiosos como aos filósofos. Então, para os judeus e para o grego, a cruz é considerada loucura, por chocar a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres, visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Então nós já vamos entender que esses sinais eles procuravam, mas naturalmente não tinha lógica. O Messias, o qual era anunciado pelos profetas e continha no Velho Testamento, né, ser pregado na cruz do Calvário, ser morto na cruz, porque a cruz era levado os mais indignos, a cruz era para os malfeitores, né? E lá foi levado Jesus. Então não era aceitável essa situação, que o Messias, né, tivesse essa morte de cruz. Era um pecado capital para aqueles que era levado para a cruz. Então não tinha lógica, realmente. Mas Paulo entendeu que a mensagem da cruz e Cristo era necessário passar pela cruz. Porque era lá na cruz que ele ia vencer a morte. Era lá na cruz que ele ia ter domínio sobre a morte. Era lá na cruz que ele ia pagar um alto preço por nossos pecados. Ele era inocente, mas sobre ele estavam os nossos pecados, lá na cruz. Então era necessário que ele pagasse este preço, e um preço de sangue. E assim aconteceu. Era necessário que ele vencesse a morte e tivesse domínio sobre ela. E assim aconteceu. Então era essa mensagem que Paulo pregava. Era esse entendimento que Paulo teve. A palavra de cruz preenche as necessidades da alma humana. Então, se nós olharmos de uma forma natural, a cruz se torna loucura realmente. Se nós olharmos pelos relatos da época, a lei da época, a mensagem da cruz era escândalo. Mas se nós olharmos pelos olhos da fé, a mensagem da cruz é poder de Deus para os que crêem. A mensagem da cruz, ela preenche o vazio da nossa alma. A alma humana ela é saciada em Cristo Jesus. Porque uma vez que perdemos a comunhão com Deus lá no Jardim do Éden, ela foi recuperada, esta comunhão, lá na cruz. Então este vazio que foi gerado quando perdemos a comunhão, ele foi preenchido lá na cruz do Calvário, quando Cristo disse: tudo está consumado. Glória a Deus. Então, Jesus Cristo crucificado é o centro da mensagem cristã e não pode ser diferente. E isto Paulo fazia com ousadia,
pregava a Cristo. Cristo crucificado é o centro da mensagem de Paulo. Assim nós encerramos este primeiro tópico. O segundo tópico da nossa lição fala o seguinte: a expressão-chave da doutrina de Paulo. Alguma expressão de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Então essa era a expressão-chave das mensagens de Paulo: Cristo crucificado. A pregação do apóstolo Paulo tinha isto como chave: Cristo ressurreto. E aí nós vamos ver que o Evangelho significa boas novas, ou seja, boa notícia que leva as pessoas à salvação. Então Paulo pregava essas boas notícias, que Cristo não morreu em vão lá na cruz do Calvário, que Cristo trouxe boas novas, e a boa nova recuperou a comunhão que uma vez perdida lá no Éden. Por isso a expressão: por Adão entrou o pecado, por um só homem, mas por um só homem, Cristo Jesus, na cruz do Calvário, entrou a salvação e atingiu todos os homens, para todos. Então Paulo entendeu isto. E aí Paulo pregava Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Paulo vai falar da ressurreição de Cristo, porque lá ele venceu. Se ele pregasse somente Cristo crucificado, talvez essa mensagem não teria tão importância. Mas ele pregava também: Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte, dando início à ressurreição. Ele é o primogênito da ressurreição. Então, se é o primogênito, se é o primeiro, então vai ter o segundo, vai ter o terceiro, e vai ter milhares de pessoas. Assim, Paulo explica que a ressurreição, naquele grande dia, vai ser milhares de pessoas, vão ressurgir, vão ressuscitar para encontrar Jesus nos ares. Então Cristo foi só o primeiro, mas por enquanto Cristo foi o primeiro, mas muito haverá ressuscitado. Cristo crucificado, em Gálatas 3, verso 1, Paulo escreve: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirma que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Glória a Deus. Enquanto uns entendem que o Cristo lá na cruz é loucura, a mensagem do Cristo crucificado é tolice, Paulo explica e afirma que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que crê no Senhor. Glória a Deus. Então, é dessa forma que nós entendemos que é poder de Deus, porque lá é onde encontramos todas as bênçãos. É de lá que nós entendemos que Cristo venceu em nosso lugar. Glória a Deus. E por isso nós não devemos deixar de pregar a Cristo crucificado. E a mensagem, quando ela não tem Cristo crucificado no centro dela, ela é uma mensagem de autoajuda, ela é uma mensagem até a qual nós queremos ouvir. Mas será se é a mensagem que precisamos ouvir? Será se é a mensagem que o Senhor tem para nós nos dias que estamos vivendo?
a mensagem ela precisa ser centralizada na cruz do Calvário. Ela precisa ter Cristo como centro da mensagem. Ela precisa ser simples. Nós até admiramos grandes pregadores, estudiosos da palavra de Deus, com boas palavras bem colocadas, e saímos admirados da casa do Senhor pela mensagem de sabedoria, muitas vezes até sabedoria humana, mas a palavra de Deus é simples. A palavra de Deus, ela tem que ter os seus credenciais. Paulo fala de credenciais, que é os milagres, que é a libertação, que é vida sendo transformada. É simples assim. A pessoa ouve e há transformação na sua vida, e há transformação por completo. A pessoa ouve e há milagre no seu físico, há milagre, há regeneração, há transformação, a cura divina. Tudo isso é sinais, e a mensagem ela precisa ser acompanhada de sinais, sinais da parte de Deus, sinais orientados pelo Espírito Santo, sinais que levam à edificação da igreja em glorificar e exaltar e bendizer o nome do Senhor. E esses sinais são as credenciais. Paulo fala de credenciais. E Paulo, quando pregava, ele pregava sempre. Ele pregava que o que mataram lá na cruz do Calvário, o que foi transpassado lá na cruz do Calvário era o Messias. E que todas as bênçãos para a salvação estavam lá. E nós precisávamos crer, acreditar realmente que Cristo veio e Ele era o Cristo. E quando isso acontecia, as mensagens de Paulo eram confirmadas. Os sinais eram notórios. E assim precisa ser nos dias atuais que estamos vivendo. Os pregadores, os ministros, os professores, têm que ter isso em mente. Glória a Deus. Nós aprendemos juntos dessas coisas. Quando nós passamos a estudar e nos dedicar, essas revelações vêm aos nossos corações e às nossas mentes, porque o Espírito Santo nos ajuda. Muitas vezes nós estamos estagnados, estamos no automático, mas quando dá um estalo e nós começamos, isso gera dentro de nós desejos de nos aprofundar cada vez mais. E isto é o Espírito Santo trabalhando. E é bom e edificante. Glória a Deus. Glória a Deus. A cruz era escândalo, porque a palavra diz: maldito todos. Todos sabiam que a mensagem não... Sabia que Glória a Deus. Todos sabiam, irmão, que a mensagem da cruz era loucura e era escândalo. O que eles não sabiam era quem tinha morrido lá na cruz do Calvário. O que eles não sabiam era o significado da morte de Cristo lá na cruz do Calvário. E que todas as bênçãos para a salvação estavam contidas na morte de Cristo lá na cruz do Calvário. E Paulo procurava fazer com que essas pessoas entendiam, explicar que Cristo, o crucificado, era o Messias. E quando eles entendiam isso, aí eles entendiam que na cruz o Messias justificou toda a carne. Segundo, a cruz, o Messias venceu a morte e ressuscitou. Terceiro, a mensagem reconciliou a carne com Deus. Quarto, o Messias ofereceu vida
eterna por meio da fé nele, e convida a todos a libertar-se do fardo pesado do pecado, através da arrependimento diante de sua santidade. Atos 26, 20. Então todas essas bênçãos estavam contidas lá na cruz do Calvário. Todas essas vitórias estavam lá para nos entregar lá na cruz do Calvário. Cristo não tinha pecado. Ele não tinha feito algo que levasse ele à cruz do Calvário. Mas nós sim. Todavia, nós éramos e continua sendo pecador. Mas pela graça e a misericórdia de Deus, nós entendemos que essas bênçãos foi conquistada para nós, lá na cruz do Calvário. Todas essas bênçãos estavam contidas na mensagem de Paulo. E para entendê-las, era necessário ter humildade, arrependimento e fé. Somente assim Deus daria a revelação das bênçãos, a vinda do Messias crucificado. Glória a Deus. Uma vida de humildade, uma vida da dependência do Espírito Santo. Assim devemos ser todos, e vivia todos que compreendia a mensagem do Cristo crucificado. Por isso aqueles homens, não só Paulo, mas os discípulos de Cristo entendiam. E as suas mensagens eram poderosas, porque ele pregava que lá na cruz continha todas essas bênçãos. E para adquirir todas essas bênçãos, tinha que entender o propósito da cruz, a mensagem da cruz. Glória a Deus. Uma vida na dependência do Espírito Santo, nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem somos. 2 Coríntios 2, versículo 3. A mensagem da cruz, irmão, revela tão grande pecador que somos, e revela que Cristo nos perdoou e continua tendo misericórdia de nossas vidas e nos agraciando com a sua graça, para que entendemos tudo. A cruz nos revela quem somos realmente e quem Cristo é. Como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores, pois isso as Escrituras nos estimula a jamais a depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente do Espírito Santo. Quanto mais nós conhecemos a nós mesmos e conhecemos a Cristo, nós reduzimos a confiança de nós mesmos, de nossos potenciais, de nossa sabedoria. Nós vamos abrindo mão e vamos tendo uma dependência de Deus, uma dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz agir de ter criatividade e fazer as coisas de modo que o glorifique a Deus,
A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito. E quando nós dependemos totalmente da presença de Deus, do Espírito Santo, quando somos dependentes, tudo que conquistamos, os nossos projetos, as nossas vidas circular, ela glorifica a Cristo. Ela exalta o nome do Senhor. Porque nós entendemos que tudo que somos e que temos foi conquistado lá na cruz do Calvário. Por esse motivo nós estamos sobre a face desta terra e somos abençoados em Cristo Jesus. Glória a Deus. Os efeitos da mensagem da cruz se revelam por meio de uma vida no poder de Deus, de humildade e dependência do Espírito Santo. Glória a Deus. E assim nós concluímos esse tópico, tendo em mente que a cruz de Cristo é a central, está ali o central do poder de Deus, o central da mensagem do Evangelho. Nós podemos ser cheios do Espírito Santo e ter melhor compreensão de todas estas coisas. Em Efésios 5, verso 18, não entristecer o Espírito Santo, em Efésios 4, 30, andar na vontade do Espírito Santo, Gálatas 5, verso 16, receber o fruto do Espírito Santo, conhecer os dons do Espírito, assim como Paulo devemos ter comunhão com o Espírito Santo e manter nossa lâmpada cheia para guardar a vontade do Senhor. Mateus 25, 4, verso 10. E se nós observarmos e guardarmos isso nos nossos corações e praticarmos no nosso dia a dia, nós vamos estar glorificando o Senhor constantemente, porque nós vamos entender que na cruz do Calvário Cristo derramou o seu sangue para nos dar a liberdade, para nos dar vida e para nos trazer o plano da salvação. E nós podemos glorificar a Deus porque vamos ter comunhão de volta com Deus. Aquela que foi perdida lá no Jardim do Éden, ela foi conquistada na cruz do Calvário. E agora nós temos acesso novamente para a eternidade na presença de Deus. Glória a Deus. A nossa conclusão diz o seguinte: a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura e liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito Santo. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem, o seu interior. E isto é uma verdade que precisa ser vivida por toda a humanidade. Os benefícios que o Messias trouxe na cruz do Calvário deve ser anunciado pela igreja através da mensagem da cruz. Eu gosto muito de um hino e quando canta sempre me leva lá à cruz do Calvário, que é o Rude Cruz. Se eu amo a mensagem da cruz,
até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E que todos possam ter em mente também que a mensagem da cruz é poder de Deus para os que crêem e que nós devemos crer em nome de Jesus. Assim nós encerramos esta lição e que se ela tem sido bênção para você, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário para que nós possamos prosseguir ministrando, aprendendo junto, até que nós possamos estar junto fisicamente para estreitarmos a nossa comunhão uns com os outros e poder fazer uma aula bem dinâmica, com um tempo mais prolongado, nos aprofundar mais em cada ponto. Em nome de Jesus, fique na paz de Cristo, as bênçãos continuem com todos. Amém.